Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar o conceito de pH. Então o grau de acidez, o grau de basicidade, o que é uma solução neutra. Mas enfim, pH é uma forma quantitativa, matemática de nós expressarmos o grau de acidez ou de basicidade de uma substância. Então eu vou mostrar para vocês aqui um resumo necessário daquilo que vocês vão usar dentro do conceito de pH. Então, a primeira coisa que nós temos que conhecer é a escala de pH. Então, a escala de pH é uma escala que vai de 0 a 14. De 0 a 7, quando eu tenho uma substância ácida, 7 são as substâncias neutras e de 7 a 14 são as substâncias básicas. Então, se nós formos expressar essa tabela de pH, ela ficaria dessa forma. Então, escala de pH, pH 0, pH 7 e pH 14. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6. pH 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, vou numerar aqui para vocês terem uma ideia. 13 e 14. Então, de 0 a 7, eu tenho um pH ácido, 7 é um pH neutro e de 7 a 14 é um pH básico. Então, vocês podem olhar aqui e observar o quê? Então, tem a minha escala de pH, de 0 a 7, pH ácido, 7 pH neutro, de 7 a 14 pH básico. Agora, como eu sei que uma substância tem grau de acidez maior ou menor? Então vamos imaginar, qual substância é mais ácida? Uma que tem a pH 3 ou uma que tem a pH 5? Lembrando que o pH 7 é o neutro. Então quanto mais próximo ao 7 for o meu valor, menor é o meu grau de acidez. Então o pH 5 é uma substância menos ácida do que uma substância que tem pH 3, correto? Fazer o mesmo raciocínio para os básicos, né? Substância básica ou alcalina. Então, qual é mais básico? Uma substância com pH 9 ou pH 11? Opa, pH 9, quanto mais próximo ao sétimo, mais próximo ao neutro. Então, logo, uma substância com pH 11 é a substância que tem o quê? Que tem a maior basicidade. Nós temos a escala de pH e também tem a escala de pOH. A escala de pOH é o inverso da escala de pH. Então, se eu fosse plotar aqui, ó, eu plotei pH, agora eu vou plotar pOH. Então, a escala de pOH ela é inversa da escala de pH. Quando pH é 0, pOH é 14. pH 1, pOH 13. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. O que nós concluímos aqui? Que a soma de pH mais pOH vai ser igual a 14. Então, pH mais pOH é igual a 14. Ó. pH 4, pOH 10. A soma dá 14. pH 9, pOH 5. Soma 14. pH 13, pOH 1, soma 14. pOH 2, pH 12, soma 14. Então, sempre a soma de pH mais pOH é igual a 14. Então, agora nós vamos ver as fórmulas de pH. Para eu calcular o pH, a fórmula é simples. pH é menos log da concentração de H3 ou mais, ou seja, a minha concentração de H+. Em alguns livros trazem pH menos log de H+. Mas nós sabemos que em meio aquoso o H+, reage com água e forma o que? O H3 ou mais. Então, pH menos log de H3 ou mais, tá? E se eu quiser saber a concentração de H3 ou mais, como que eu faço? Concentração de H3 ou mais igual 10 elevado a menos pH. Outra fórmula importante é a fórmula do que? Do pOH. Então, pOH igual a menos log de OH menos. Se eu quiser saber a concentração de OH menos, como que eu faço?
Concentração de OH- igual a 10 elevado a menos POH, tá? Outra fórmula importante é essa aqui, ó. Concentração de H3O+, vezes concentração de OH- igual a 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, se eu tiver a concentração de H3O+, eu consigo descobrir de OH-. A água sofre uma autoionização. Quando ela se autoioniza, ela produz 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro de H+, e 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro de OH-. Então, H+, ou seja, H3O+, vezes OH- igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, com esta escala de pH, com esta fórmula, então a escala de pH de 0 a 14, a fórmula pH mais pH igual a 14, pH menos log de H3O+, H3O+ igual a 10 a menos pH, POH igual a menos log de OH-, OH- igual a 10 a menos POH, e H3O+ vezes OH- igual a 1 vezes 10 a menos 14, são as fórmulas necessárias que nós temos para resolver os exercícios de pH. Então, na aula anterior, nós vimos toda a parte conceitual, a parte teórica de pH, né, de grau de acidez, de grau de basicidade, solução neutra. E agora nós precisamos o quê? Aprender as fórmulas. Então, com essas fórmulas, nós vamos começar agora a resolver os exercícios para calcular o pH.